Se você vai fazer a prova da ETEC agora no meio do ano de 2023, você quer passar nessa prova, mas não faz a menor ideia do que cai na prova, quais são as matérias, quais são os assuntos, você definitivamente chegou ao vídeo certo. Então, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal. Se você não me conhecia, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho ETEC e sou a pessoa dessa internet que mais ajudou outras pessoas a conquistarem a aprovação da ETEC até o momento. Então, já te convido para se inscrever aqui no canal, porque assim você não vai perder os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui gratuitamente para você, ok? E hoje o nosso assunto é algo muito importante, muito sério e muito necessário. O que estudar para o vestibulinho ETEC? Quais são as matérias? Quais são os tópicos? O que você não deve estudar? Quais são os erros que muita gente comete? Então, eu sugiro que você pegue um papel, uma caneta para você fazer anotações, ou pelo menos que você preste muita, mas muita atenção aqui nesse vídeo, certo? Para que você consiga realmente absorver isso. Os meus vídeos aqui não são vídeos de entretenimento que você assiste e se diverte. São vídeos para quem realmente tem interesse genuíno em passar numa prova. Se você não tem esse interesse, saia do vídeo, certo? Então, se você tem interesse, continue aqui, faça anotações ou pelo menos preste muita atenção. E é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é em relação às matérias do vestibulinho. E, bom, eu falo matérias no plural, porque muita gente pensa que para o vestibulinho você tem que estudar, por exemplo, português, ou então só matemática, ou só física, quando, na verdade, o vestibulinho é uma prova multidisciplinar. É uma prova de seleção e é multidisciplinar. Ou seja, não é igual aquela prova da escola bimestral de matemática, que sai só matemática. Não é igual aquela prova que cai só português. Não é igual aquela que cai só geografia, sabe? É uma prova que vai te cobrar várias matérias. Eu sugiro que você anote agora quais são as matérias que eu vou te falar aqui, porque são as matérias que caem no vestibulinho ETEC, certo? Primeira delas, português, essa é um pouco óbvia, né? Segunda, matemática. Terceira, geografia. Quarta, história. Quinta, física. Sexta, biologia. E sétima, química, ok? Então, português, matemática, história, geografia, biologia, física e química. Além disso, a prova da ETEC também cobra conhecimentos gerais. Então, em todas essas matérias, pode ser que você depare com questões que te exijam também um pouco de conhecimentos gerais e interpretação de texto. Beleza? Então, são essas as matérias que o vestibulinho ETEC vai cobrar para você. Além disso, é importante você entender o que o vestibulinho não vai cobrar de você. E eu falo isso porque muitas pessoas, quando vão prestar a prova, principalmente para curso técnico, ou então para ensino médio ou curso técnico, pensam que elas precisam estudar, por exemplo, a matéria do curso, né? Então, a pessoa quer fazer nutrição, ela pensa que tem que estudar nutrição. A pessoa quer fazer administração, pensa que tem que estudar administração. E não tem. Para todos os cursos, o vestibulinho ETEC cobra as mesmas matérias. Para o ensino médio, as mesmas matérias. Português, matemática, história, geografia, biologia, química e física. Certo? Lilian, mas eu conheço uma pessoa que fez o vestibulinho ETEC e falou que na prova dela tinha conteúdo de administração. Sim, essa pessoa certamente fez uma prova de vagas remanescentes para entrar na metade do curso de administração. Nesse caso, ela precisaria daquele conteúdo porque ela não começa o curso do início. Mas você que quer entrar no curso desde o início, você não precisa estudar administração. E uma outra possibilidade é quando a pessoa faz a prova de especialização técnica, que é uma prova exclusiva para quem já fez curso técnico antes e quer se especializar ainda mais naquela área, tá bom? Então, nesse caso, a prova só vai cobrar conteúdos específicos mesmo. Agora, para quem quer entrar no ensino médio com curso técnico, ou então só no curso técnico, desde o comecinho do curso, para quem não tem experiência naquele curso, para quem não tem uma formação naquela área, você não vai ter conteúdo específico do seu curso, ok? Uma outra exceção é a prova de teatro, dança, canto e regência. Nesse caso, você faz uma prova normal, que é a prova que cai português, matemática, história, geografia, biologia, química e física, e faz também uma prova chamada prova de aptidão, que nesse caso é uma segunda prova extra, tá? Para quem quer fazer curso de arte, que aí é uma prova prática e teórica voltada para o curso de arte que a pessoa escolheu. Todos os outros cursos não têm prova de aptidão, então você vai ter que saber o conteúdo de português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Não vai precisar de conhecimentos específicos daquele curso. Beleza? E agora um ponto muito importante, né? Muitas pessoas, quando sabem quais são as matérias que vão cair no vestibulinho, perguntam o seguinte: mas Lilian, e quem está no nono ano e quer fazer o vestibulinho do final do ano para entrar no ensino médio? Quem nunca teve física na escola? Então, deixa eu te contar uma coisa. O vestibulinho ETEC não vai adaptar a prova para você, ok?
Se a prova cobra português, matemática, biologia, química, física, história e geografia para os mais de 180 mil inscritos que fazem a prova, ou seja, pessoas que se inscrevem no vestibulinho e fazem a prova, por que para você, cristalzinho lapidado, ela seria diferente? Não é diferente. A prova vai ter as mesmas matérias. Se você nunca viu isso na escola, você vai ter que aprender em casa, certo? Todo mundo tem que aprender isso para passar no vestibulinho ETEC. Não tem outra forma, tá? Não tem saída. Tem que aprender essas matérias que são cobradas no vestibulinho ETEC. A prova não vai se curvar a você, não vai se adaptar e se moldar a você. Você que entra na ETEC, então você precisa entender o que ela te cobra e você precisa estudar isso. Um erro que muita gente comete é só estudar o que não sabe, né? Então a pessoa pensa, sou boa em português, sou boa em história, sou boa em geografia, vou estudar só as matérias de exatas biológicas. Essa é uma grande falha. Porque o vestibulinho ETEC vai te cobrar os assuntos dentro de 3 níveis. Anota isso, tá? Básico, médio, avançado. Vai ter questão de matemática, que é básica, cara. Porém, vai ter questão de matemática que é avançada, cara. Vai ter questão de português que vai ser mamão com açúcar, sabe? Molezinha. Mas vai ter questão de português que até a pessoa que é nerd em português vai ter alguma dificuldade ali para responder, caso ela não tenha estudado. Então, você precisa estudar todas essas matérias, tá bom? Não é só a que você sabe, não é só a que você não sabe, não é só a que você gosta, não é só a que você não gosta. Você precisa estudar todas elas. E é por isso que eu sempre falo aqui, quem me acompanha sabe, comece a estudar com antecedência, porque são 7 matérias. E não é provinha de escola que vai te colocar pergunta óbvia, tá? As perguntas do vestibulinho ETEC muitas vezes têm contexto. Tem pergunta que é uma página inteira, uma única pergunta. Chega a dar dor de cabeça. Então, assim, você precisa estudar mesmo as matérias que você sabe, mesmo as que você gosta, e sempre respeitando do nível básico para o nível médio para o nível avançado. Como eu ensino, inclusive, para os meus alunos da ETEC Power Plus. Caso você não sabe, ETEC Power é a minha plataforma de estudos para o vestibulinho ETEC. É a plataforma mais completa para o vestibulinho ETEC, a que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC também. Nos últimos anos foram mais de 3 mil alunos aprovados em mais de 100 ETECs aqui do estado de São Paulo. Então, ETECs do interior, do litoral, da capital. Tanto alunos que foram aprovados no ensino médio, que eram de escola pública, outros que eram de escola particular e tinham uma rotina super corrida, outros que foram aprovados no curso técnico, mulheres que são mães, que trabalham, cuidam de casa, conseguiram ser aprovadas estudando meia horinha por dia, 40 minutinhos por dia, com o ETEC Power, porque facilita completamente o aprendizado, tá? Então, assim, como eu sempre falo para quem é meu aluno, vou dizer para você também. Você precisa estudar todas as matérias e precisa partir do nível básico em todas elas. Não adianta você começar do assunto mais difícil de física achando que vai facilitar a sua vida, porque não vai, você vai se atrapalhar. Beleza? E agora vamos a um ponto muito importante aqui. Os tópicos do vestibulinho ETEC. Ou como vocês gostam de falar, né? Os assuntos, tá? Tópico e assunto, gente, são sinônimos, ok? São a mesma coisa. Então, o que significa isso, Lilian? Vamos lá. Já te falei as matérias, né? Português, matemática, biologia, química, física, história, geografia. Enfim, isso é matéria, certo? Dentro da matéria tem uma divisão de conteúdo. Se você já frequentou a escola durante alguns anos, não importa se você ainda frequenta a escola ou se você terminou a escola há algum tempo, você certamente sabe que os professores ensinam assuntos dentro das matérias. Então, quando você vai estudar matemática, logo no comecinho da sua vida escolar, você aprende operações básicas da matemática. Daí chega uma certa época do ensino fundamental que você aprende outros tópicos de matemática, né? Você vai aprender equações, enfim. Então, isso são tópicos, ok? São os assuntos, os temas, como você preferir chamar. O que acontece é que o vestibulinho não vai te cobrar todos os temas que você viu durante seu ensino fundamental, certo? Então, se você tentar estudar todos, primeiro, você vai levar anos tentando aprender, porque se você levou anos na escola, obviamente você não conseguiria aprender em meses, né, em poucos meses, o conteúdo de todos os anos do seu ensino fundamental. Veja bem, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, que são, no caso, as séries do segundo ciclo, porém, para conseguir aprender os conteúdos do segundo ciclo, você precisa ter aprendido os conteúdos do quinto ano, quarto ano, terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, né? Então, são aí vários anos de estudos. O vestibulinho não teria como cobrar todos esses tópicos, tá? Porque é uma prova que geralmente tem cerca de 50 questões, tá bom? Então, não tem como cobrar todos esses tópicos e você não conseguiria estudá-los, começando o seu preparo, faltando meses para a prova da ETEC, certo? Por isso, você precisa ir naqueles conteúdos, anota isso, viu? Naqueles tópicos, que eles são os que realmente são cobrados pelo vestibulinho. E você me pergunta, Lilian, o vestibulinho fala quais são eles?
Não, não fala quais são eles. Porque daria um trabalhão para eles, né, de fazer isso. Então, eles não falam quais são esses conteúdos. Na verdade, muitas provas dizem que falam, tá? Colocam lá um edital, mas quando você analisa as provas, você vê que não é aquilo, que elas só colocaram aquele edital porque, enfim, quiseram se fazer de bonitas. Mas o conteúdo que vai cair não é todo aquele, né? Então, você precisa filtrar os conteúdos que vão cair no vestibulinho ETEC. Como é que se faz isso? Fazendo um procedimento chatinho, porém necessário, chamado mapeamento, tá? Mapeamento de prova. Você vai pegar todas as provas anteriores possíveis e imagináveis do vestibulinho, analisar questão por questão, entender quais assuntos são cobrados e estudar aqueles assuntos. Lilian, tem um jeito mais fácil? Tem. Claro que tem um jeito mais fácil. Quem é meu aluno da ETEC Power nunca na sua vida vai precisar fazer um vestibulinho, desculpa, um mapeamento do vestibulinho ETEC. O vestibulinho vai ter que fazer, né? Porque eu não posso fazer a prova para os meus alunos. Se pudesse, eu até fazia, mas não posso. Então, eu entrego tudo que os meus alunos precisam, mas eu não posso fazer a prova para eles. Porém, quem é meu aluno da ETEC Power não precisa mapear a prova. Por quê? Porque eu e minha linda equipe já fizemos isso. Né, durante anos, mapeei sozinha a prova, depois minha equipe começou a me ajudar nisso, porque realmente é um procedimento um pouquinho longo quando eu faço isso profissionalmente, no caso, né? Para você que é para o seu estudo, você não vai ter que levar meses mapeando. Talvez umas 2 semanas, mais ou menos, para conseguir chegar numa boa análise. Isso se você dedicar ali 1 ou 2 horinhas por dia para mapear. Se você conseguir sentar, assim, de uma vez para mapear a prova, você vai levar uns 3 dias, mas isso vão ser várias horas por dia mapeando prova. Pode ser um pouco cansativo, tá bom? Então, o meu mapeamento é muito completo mesmo, porque eu faço justamente para que os meus alunos sejam aprovados. E o resultado tá aí, né? Se você abrir lá o meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, você vai ver que sempre tem o quê? Tem feedback de aluno nos meus stories. Eu sempre posto isso. Tem até um destaque chamado resultados, um destaque chamado ETEC Power, porque são alunos sendo aprovados o tempo todo, sabe? Tantos alunos mandaram aprovação no começo desse ano que até hoje eu estou lendo algumas mensagens ainda. Então, o que acontece? Se você quiser entrar na ETEC Power, você não vai precisar mapear a prova da ETEC, tá bom? Mas se você não quiser entrar na ETEC Power, você vai ter que mapear a prova da ETEC para chegar nesses assuntos, e não só nesses assuntos, mas em como estudá-los. Porque de nada adianta você pegar, por exemplo, assuntos aleatórios que não vão ser cobrados no vestibulinho ETEC e, enfim, estudar coisas que vão ser inúteis para você, que vão só tomar o seu tempo, certo? Então, na ETEC Power, né, tem as aulas já de todos os conteúdos já direcionadinhos, bem certinhos, para que você consiga estudar exatamente o que é importante, exatamente o que é necessário. Como se fosse mesmo uma escola direcionando você, porque na ETEC Power tem as aulas já em vídeo, né, e tem exercícios e tudo mais. Porém, esse não é um vídeo para falar de ETEC Power, então vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Como eu te falei, você precisa ter esses tópicos em mãos, certo? Estudar esses tópicos que são os necessários para o vestibulinho ETEC. E aí, estudando esses tópicos, então, que são os necessários, você vai estudar de forma direcionada esse conteúdo. O que significa estudar de forma direcionada? Significa que você não vai pegar uma aula aleatória e anotar tudo que tem ali e fazer um resumão com tudo que tem ali. Você vai fazer o seu estudo voltado para o vestibulinho. O próprio mapeamento que te leva a descobrir os tópicos também te leva a entender como que os assuntos são cobrados, qual a abordagem da prova, sabe? Qual a profundidade dos assuntos. Novamente, quem é da ETEC Power já tem isso pronto, porque a aula já é focada no que o vestibulinho vai cobrar, do jeito que ele vai cobrar, tá? No momento as vagas estão fechadas, tá, gente? Então, por isso que eu não falei. Se você quiser, entre na ETEC Power. Mas eu vou deixar um link na descrição, que é da lista de espera da ETEC Power. Primeiro link na descrição vai ser esse. Lista de espera. Quem tiver interesse, se cadastra na lista de espera para ser avisado quando tiver alguma vaga e aí sim conseguir entrar, né? Ou então para receber notificação quando abrir turma nova, tá bom? Que a gente abre turma, só que as vagas esgotam muito rápido. Na turma mais recente, as vagas esgotaram, se eu não me engano, em 3 dias. Foi recorde, assim, desses últimos anos, né? Já teve época que acabou em um dia as vagas, mas, assim, recentemente esse recorde foi de 3 dias. Então, você vai estudar os tópicos de maneira alinhada ao vestibulinho ETEC, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque tem gente que pensa, pronto, descobri os tópicos. Aí a pessoa vai lá e começa a estudar de um jeito totalmente aleatório. A pessoa pega um tópico que realmente cai no vestibulinho ETEC, por exemplo, cinemática, aí pega uma aula de Enem, anota tudo que tem naquela aula, aí faz um resumão com um monte de fórmulas que o vestibulinho nunca vai cobrar, aí chega na prova e pensa, uai, eu estudei isso, mas não era desse jeito. Por quê? Porque o vestibulinho tem uma abordagem própria de vestibulinho, não é a abordagem do Enem, não é a abordagem da FUVEST, entende?
Por isso que o mapeamento também é muito importante, né? Não só para você descobrir o que estudar, mas como estudar. Porque aí você vai saber quais fórmulas realmente o vestibulinho cobra naquele assunto, quais são os tipos de perguntas que ele pode fazer sobre aquele assunto. Enfim, como eu já disse, se tiver algum aluno da ETEC Power vendo esse vídeo, você não precisa mapear a criaturinha de Deus, porque o conteúdo que você tem acesso na ETEC Power já é mapeado, tá? Estou falando aqui para quem não é Power aluno, beleza? Precisa mapear a prova para identificar isso e para conseguir também entender como que os conteúdos vão ser cobrados, como que é essa abordagem do vestibulinho ETEC, que é uma abordagem mega social, é uma abordagem mega interpretativa. Então, você vai ter que interpretar as questões, não vai ser só uma pergunta diretona ali, por exemplo, quanto que é 2 mais 2? Não é isso. Vai ter toda uma situação ali até chegar ao cálculo que você vai ter que fazer. Muitas vezes uma única questão te pede 3, 4 cálculos, tá? Então é importante que você estude de um jeito certinho para que você consiga ter um resultado satisfatório, certo? E Lilian, o que fazer depois que eu estudo esse conteúdo? Entender que estudar não é só ver a aula, não é só fazer uma anotação. Estudar exige etapas no seu estudo, e se você quiser que eu fale mais sobre isso, você me pede aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo para você, te contando qual é a rotina de estudos ideal para o vestibulinho ETEC. Ou seja, qual a rotina de estudos que geralmente leva as pessoas à aprovação. Eu posso compartilhar com você aqui qual é essa rotina, que é muito eficiente e faz com que você realmente aprenda o conteúdo, certo? De forma profunda mesmo, de acordo com o que o vestibulinho cobra, ok? Quais são as etapas de estudo, as técnicas que vão te trazer resultado. E agora é o seguinte, se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei, para eu saber que você não gostou. Então clica num desses 2 botões aqui embaixo, porque o seu feedback é importante para os próximos conteúdos aqui do canal. E eu gostaria de sugerir que você deixasse aqui um comentário pedindo algum tipo de vídeo que vai ser importante para você. Pode ser sobre data do vestibulinho ETEC. Então, por exemplo, se você não sabe data, se você não sabe em relação ao calendário do vestibulinho, pode ser em relação à técnica de estudo, pode ser em relação ao cronograma, pode ser até mesmo em relação a alguma questão de alguma edição antiga do vestibulinho que você não sabe resolver. E eu posso fazer um vídeo para você. Por quê? Sempre que você deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, os conteúdos que vão te ajudar, eu sempre venho trazer conteúdos que vão ser mais efetivos para ti. Um conteúdo dessa semana foi um conteúdo de redução de taxa do vestibulinho, né? Porque várias pessoas pediram esse conteúdo de resolução de taxa. Desculpa, de redução de taxa, tá? Então, é isso. Quando você me pede algum conteúdo, e é um conteúdo que eu posso trazer aqui, que não é alguma coisa, por exemplo, exclusiva para alunos, esse conteúdo vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas também, tá bom? E o canal fica cada vez mais adequado para o seu estudo, para a sua aprovação, certo? Um super abraço, coloque em prática o que eu te falei hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!